eu fui conversar com as crianças, essa última turma que eu dei aula faz pouquinho tempo, amanhã eu tô viajando para dar aula de novo. Eram 40, metade meninas, metade meninos. E eu pergunto quais são as partes íntimas, eu recapitulo. E as meninas não sabem o nome da parte íntima delas. Os meninos sabem que é pênis e que eles chamam de piu-piu, geralmente, ou qualquer outra coisa. Mas as meninas não sabem que chama vulva. Elas só conhecem pepeca, periquita, xereca, esses apelidos que a gente dá. Os apelidos. Elas não sabem nem o nome. Olha como a gente tá para além do mínimo Cheio com as de meninas. tabus, né? E um monte de mulher adulta que está nos ouvindo deve pensar, esse é o nome? Né? Sim. E por que isso é tão relevante? Porque a gente não é um buraco. Às vezes, uns meninos gritaram vagina, nem esse nome as meninas conheciam. Uau. A gente não é um buraco, a vagina faz parte da vulva. Nós temos esse orifício por onde nascem os bebês, caso a mulher queira ter bebês. Sim. Mas a gente tem os lábios internos e externos, a gente tem volume, a gente tem pelos, a gente tem ali esse monte em cima, me fugiu o nome agora que eu chamo de almofadinha. E depois a gente vira os campeões em cirurgia estética desnecessária. Sim. Porque as meninas crescem acreditando que tem alguma coisa errada, que a vulva é feia. Sim. A pornografia vai contar para os meninos que a gente é um buraco e para as meninas também, porque ninguém da educação sexual, elas acabam vendo pornografia também, como os meninos. A partir dos 9 anos de idade, entre 9 e 11 é a média mundial de acesso à pornografia. E não porque eles procuraram, porque as redes entregam para eles, né? É outro problemão que a gente tem. E aí a pessoa cresce achando que ela tem um problema, que ela é feia, não sente prazer, não olha, não sabe o que é. Não se Eu dei aula conhece, né? num evento de pais recentemente, a gente falando para os pais, tinha até uma especialista em sexualidade, ela falou, pais, deixa a menina ver o que é. Ela precisa ter um espelhinho. Exatamente. Porque o menino, ele vê o pênis também, mais facilmente. Ele Pra sabe fora, as né? partes. Pra fora, né? É. E ela, para ver, ela precisa ter uma ajuda de um espelhinho para ver. Então, chamar pelo nome correto, nem isso a gente consegue. E toda vez que eu falo de educação sexual nas minhas redes é quando eu tomo hate de alguma forma. Mas isso é função da família. Eu acho que é, mas não só da família. Mas também não tem feito como deveria esse Mas papel. que família? Não, ó, eu dou Exato. palestra para adultos, né? Tenho lá Sim. 600 pessoas no auditório. Aí eu pergunto, quem aqui teve educação sexual? 2 levantam a mão. Como é que a gente vai deixar para a família fazer um negócio que a família não sabe o que é? Não sabe sabe fazer, E fazer, eu não acho sabe o que é. que as pessoas têm tanta resistência com a educação sexual na escola Sim. porque todas elas foram traumatizadas, elas não receberam educação sexual. Uhum. Elas ou viram na pornografia, nas revistas, ou os meninos foram introduzidos a ter que ter uma atividade Sim, sexual muito cedo sim. pelos próprios pais. Então eles têm tanto trauma que eles não suportam nem ouvir falar. Sim. Eles acham que a escola vai corromper. Ou a pessoa diz assim, mas os professores não estão preparados. Eu falei, contrate uma profissional preparada. Tem centenas de educadoras parentais, educadoras em sexualidade formadas nisso hoje em dia. É. Eu entrevistei uma sexóloga não faz muito tempo, a Sarita, e ela falou o que menos a gente ensina e não ensina é o ato, porque o ato é nativo. As pessoas sabem Você fazer. não precisa ensinar. Ele não precisa ensinar né? isso, entendeu? Só que o a que gente ensina desde lavar, que não sabe nem Higienizar. higienizar. Até a doença, até que não pode pegar, até que não pode deixar ninguém pegar, e etc. e tal. Até como engravida, até Exato, sim. tudo. Ela falou, o ato em si não precisa ensinar, as pessoas sabem fazer. Só que na internet, por que eu falo sempre, né? Não adianta educação digital sem educação sexual, porque as pessoas querem ensinar os perigos da internet. Só que se você ensina isso sem ensinar educação sexual, fica faltando, porque o crime contra a criança no digital é na dignidade sexual dela. Fora os crimes de consumismo, né, de oferecer produtos, de deixar a criança viciada, porque isso a internet faz, principalmente as redes sociais e jogos. Como a criança não tem dinheiro, o criminoso encontrou a criança, ele vai tentar transformar ela em dinheiro. Sim. E como que ele faz Monetizando. isso? Ele precisa de materiais que ele possa vender. Então, é a imagem da criança nua, é um vídeo da criança ou do adolescente, é se passar por namorado dessa criança para tentar conseguir um nudes, é isso que eles vão fazer. Então, se essa criança já tem a educação sexual básica, protetiva, que é lá com 2 aninhos que a gente começa, gente, com 4 aninhos, na turminha ali, na pré-escola, a criança já tem que ter educação sexual. Quais são as partes íntimas? O que é intimidade? Sim. O que é privacidade? O que eu mostro para o outro? O que eu não mostro? Por que eu cubro algumas partes? Né? Quais são as partes íntimas? Por que eu cubro elas com calcinha? Por que eu cubro com sutiã quando eu sou maior? O meu bumbum e tal. Se ela já sabe tudo isso, para eu ensinar consentimento quando virar um adolescente é muito mais fácil. Sim. Para eu ensinar que ela não pode enviar uma imagem para alguém, ou que se alguém pedir uma imagem para ela, essa pessoa está errada, é muito mais fácil. Só que como a maioria não faz ideia
Nem do que tem no meio da perna, né? Não faz mesmo, não tem nem nome. Porque a musiquinha é cabeça, ombro, perna e pé. Né? Essa Passamos- parte aí passamos guitarra. É. Não existe nada Não aqui no meio do temos, corpo. né? Sim. Fica muito complicado. Fica muito Mas complicado e você educar. acha que a gente não passa pela educação sexual só por causa do tabu? Ou você acha que as pessoas não estão interessadas em ensinar? Porque é uma indústria rica. Eu acho que é só pelo tabu, porque todos os professores que eu conheço, escolas que eu conheço, têm interesse em ensinar, mas hoje eles não ensinam. Primeiro que não é obrigatório, que é uma pena, para mim tinha que ser obrigatório. Uhum. Não apenas obrigatória, deveria ser obrigatória a educação sexual desde a primeira infância, em todas as idades, de acordo com a idade da criança, como é em muitos países, mas também deveria ser obrigatório um curso de Estatuto da Criança e do Adolescente e Prevenção ao Abuso para qualquer profissional que trabalhe com criança e adolescente. Os profissionais não conhecem a lei. Um monte de professor me escreve dizendo assim, Sheili, eu sei que tem um professor na minha escola que está dando em cima das crianças, que está fazendo... O que eu faço? Gente, existe lei. Você é obrigado por lei a comunicar. denunciar, né? Denunciar. E muitas vezes eles falam e a direção, principalmente de escola particular, quer apagar. Tem algumas, claro, são escolas e escolas. Tem escolas particulares que têm salvaguarda, principalmente escolas internacionais, elas têm uma estrutura de educação sexual mais parruda que as nossas. Então, para mim, tinha que ser obrigatória educação sexual, obrigatório curso com... todo ano tem que refazer, Reciclagem, sabe? com Com reciclagem. reciclagem anual. Uhum. Porque quando eu administrava um teatro aqui na Lapa, todo ano eu tinha que fazer curso de brigadista. Porque é um local público. Sim. Eu e os meus funcionários lá, todo mundo fazia curso de brigadista. Sim. Quantos incêndios tem? Quantas pessoas morrem em incêndio em local público por mês em São Paulo? Eu tenho quantos estupros por mês? 6 estupros por hora de criança? Como é que não tem curso? 6 de criança por hora? 6 por hora, mas a maioria é sempre criança, né? A maioria é mais de 70% é menor de 13 anos, né?